Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no nosso episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que tem o passo mais elegante ao entrar no palco, o maestro Cláudio Cruz. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem. Como é que você sabe que eu tenho o melhor passo ou mais elegante? Eu tenho muito vívido na minha mente, enquanto eu era aluno da finada ULM, que agora é EMESP, quando o senhor era espala da USESP, o primeiro passo que o senhor dava no palco. Eu não fazia a menor ideia quem era o senhor, não sabia o nome do senhor nem nada. Eu era um adolescente que estava aprendendo música. E na hora que entrava no palco, e eu... Caraca, esse cara é bom, sem tocar nenhuma nota. Eu achei que você estava falando da qualidade do meu sapato. Eu adoro sapatos e tenho sapatos tão lindos. Mas tá bom. Naquela época, não até hoje, inclusive, você não olho muito para isso. Nem reparou, tá? Mas entrar assim no palco, peito estufado... Eu lembro de olhar e falar... Caramba, poxa, não precisa nem tocar para passar algum respeito. Então, é um prazer inenarrável. Você sabe quem me ensinou a entrar no palco? Em 1985, teve uma orquestra de câmara chamada Crescendo. O regente era o Diogo Pacheco, o maestro Diogo Pacheco. Era uma orquestra só de jovens, uma orquestra pequenininha. E a gente era jovens inexperientes. Aí o Diogo trouxe o Clodovil. Lembra do Clodovil? Não. O Clodovil era um costureiro. Ah, sim. De alta costura. Chegou a ser deputado também. Um homem, né, todo da moda, né? E aí o Clodovil foi lá para nos dar uma aula de como entrar no palco, como se portar, né? E a primeira coisa que ele falou, olha, o pior de todos vocês é esse menino aí, o primeiro violino. Pegou no meu pé e ele falou, não, quando você entrar no palco, no momento que você pisou no palco, você já é um artista, você tem que ter postura. E aí ficou isso na minha mente. O Clodovil ensinou o senhor a ter um pouco da presença de espala. Que aleatório, né? Não, me lembrei disso agora. Eu acho que nunca falei isso para ninguém. Que maravilhoso. Porque eu lembro, assim, como eu era criança, eu devia ter 12, 13 anos, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu nem sabia direito como que funcionava, assim, a orquestra, né? Eu tinha acabado de passar no teste da EMESP, que na época foi maravilhoso. Inclusive eu não contei aqui, mas eu vou contar aqui pro senhor. O senhor estava nessa banca. E foi uma banca meio esquisita, porque assim, eu nunca tinha feito prova de nada, de orquestra. Eu não lhe maltratei nessa banca. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Foi curioso. Quer dizer, não sei, ali perto de mim, pelo menos não. Então, foi curioso, porque foi um teste, foi em 2005, mais ou menos 2006, por ali. 2008, talvez, não sei. Nesse meado desse tempo. E tinha uns 10 professores de violino na banca. E depois que eu descobri que isso não era normal, que normalmente tinha 3 ou 4 professores. Mas tinha uns 10 professores na banca. Tudo por sua causa. Pra te prestigiar. E aí eu cheguei, eu tinha 13 anos mais ou menos, e eu toquei o Capricho Basco do Sarasate. E aí o senhor pegou e perguntou, tá, mas eu toquei, o senhor ficou meio com a cara de interrogação, assim, que pode ser algo bom, pode ser algo ruim, mas ficou com a cara de interrogação, aí perguntou, tá, mas cadê a partitura disso? Você trouxe a parte? Aí eu aprendi de ouvido pela Masterclass do Vengerov no YouTube. Aí você vê assim, ok. Entendi. Entendi. Aí eu sei que eu fui embora, mas eu passei no teste. Então, assim, foi interessante. Foi quando eu comecei a fazer ela com o Florian, foi colega do senhor lá. Foi meu principal professor pela maior parte do tempo. Então, foi uma experiência, assim, interessante. Porque foi a prova que eu toquei com maior segurança na minha vida, porque eu absolutamente não fazia a menor ideia quem era ninguém que estava ali. Você não fazia a menor ideia nem do que você ia tocar. Você tirou de ouvido. Exatamente. Não se fica nervoso numa situação dessa. E aí eu só toquei e aí depois que eu fui... Não, porque aquele que estava lá era o Cláudio Cruz. Aí tá, mas quem é Cláudio Cruz? É o espala da USESP. Tá, mas o que é USESP? A USESP é a orquestra. Aí que eu fui aprendendo pouco a pouco. E aí depois disso nunca mais fiz uma prova com confiança. A partir daí você começou a estudar, né? As peças com partitura, né? Pois é.
Muito bem. E como começou a história do senhor com o violino, né? Eu venho de uma família de músicos amadores, no melhor sentido da palavra amador. A minha mãe toca um pouquinho de órgão, né? Nunca tocou profissionalmente, nem chegou a tocar em igreja, ela toca em casa, mas sempre tivemos piano em casa. Eu comecei a estudar piano quando eu era menino, sei lá, 7, 8 anos. E depois, com acho que 10 anos, eu comecei a estudar violino, porque com meu pai, que era um fabricante de violinos e violinista amador também. Mas meu pai tinha um conhecimento profundo, né, da técnica do violino, foi um professor excelente. E eu tentei estudar com alguns professores, tive algumas aulas, mas 1, 2, 3 aulas assim, mas não me adaptei. Eu achei que a didática do meu pai era suficiente, vamos dizer assim. Até que com 15 anos eu fui estudar com Leninger, aí eu mudei para o Rio e fui fazer um curso de extensão da Unirio, né? E eu fui morar sozinho com 15 anos no Rio de Janeiro, né? E como foi para a família do senhor isso? Para minha família foi tudo bem, para mim foi difícil sair de casa com... É que eu comecei naquela época, você trabalhava muito cedo. Então, com 12 anos, eu já comecei a procurar emprego. Com 13, eu estava trabalhando como office boy, no método engenharia. Trabalhei também num escritório de contabilidade e comecei a aprender o ofício com meu pai, que era um luthier que tinha estudado com um outro luthier que tivemos aqui, chamado Rafael Leone. E eu, nos finais de semana, então, eu tinha aula de luteria com meu pai, né? E, quer dizer, aquilo que meu pai sabia, né? Porque meu pai era quase que um autodidata, né? Não é como hoje em dia que tem muita gente que estuda em Cremona, né? Tatuí, Curitiba. Então, que também tem essa vertente, né, dos professores que têm estudado em Cremona. Mas, enfim, o meu pai foi um luthier muito legal, que teve uma trajetória importante nos Estados Unidos, né? E, enfim, eu fui para o Rio, fiquei no Rio algum tempo, toquei na Orquestra Jovem do Rio de Janeiro. E como era sobreviver com 15 anos de idade morando sozinho? Eu fiz bastante casamento. Mas eu entendi tua pergunta. Eu chorei durante umas 2, 3 semanas, né? Todas as noites. E fui aos poucos me enturmando. Comecei a tocar justamente na Orquestra Jovem. E o maestro era o maestro Davi Machado, que era um excelente maestro. E ele logo me colocou na primeira estante, naquele revezamento dos espalas. Então, foi interessante. Hoje, eu estava ontem regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira, e lá tinha alguns colegas que tocaram comigo na época da Orquestra Jovem. Então, eu lembro com carinho dessa época. Foi difícil, mas foi muito prazeroso e foi o primeiro contato que eu tive com a profissão mesmo, né? Porque estudar com o pai é uma coisa, estudar com um professor assim exigente como era o Eric Leninger é outra coisa, né? Outro tipo de enfoque, vamos dizer assim. E a orquestra já tinha uma bolsa para dar uma ajuda? A orquestra tinha uma bolsa, a qual eu não recebi, porque o meu contrato acabou não saindo e eu fiquei tocando lá. E foi engraçado, porque o maestro Davi Machado falou para mim: olha, eu tenho uma dívida com você e eu preciso sanar essa dívida. Aí, quando eu voltei para São Paulo, com 18 anos, ele assumiu o Teatro Municipal de São Paulo. Ele mandou me chamar. E aí ele me convidou para tocar como solista do Municipal. Tá pago. Alguns anos depois, inclusive, eu toquei
32 vezes como solista. Maravilhoso, sensacional. Eu não sabia que o senhor tinha essa ligação com o Rio. Eu acho que eu Sim. não era... Eu não sabia desse fato. Eu comecei estudando no Rio, mas eu tenho uma ligação grande com o Rio, inclusive atualmente. Né? Em 2018, eu estive lá no Teatro Municipal do Rio como maestro titular da orquestra. E por mim eu teria ficado lá pro resto da vida, né? Porque eu adorei a orquestra, adorei Mas quando o Witzel, né, assumiu, ele mandou me mandar embora, né? Até porque o outro governador, o Pezão, né, que foi quem me contratou, estava preso, né? Então... Cara, essa história é café da tarde. Não, mas todo mundo conhece, Ok. Né? Quase todos os governadores do Rio foram presos, né? Uma coisa... estranha. É um jogo, né? Tente ser governador do Rio e não ser preso. Não, mas eu adoro o Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro. Acho que é um lugar que tem público fiel, um público maravilhoso, um público que conhece música e tem grandes músicos no Rio de Janeiro. As orquestras também são muito boas. Né? E como o senhor lembra como era a personalidade do senhor quando o senhor tinha 15 anos? Porque a professora Amanda, que está aqui com a gente, ela tocou comigo quando eu tinha mais ou menos essa idade. E eu era insuportável, absolutamente insuportável. Rapaz, eu vou te contar como é que era. É mais ou menos assim. Eu nasci filho de pais evangélicos, cresci numa igreja evangélica, e aí com 15 anos eu fui para o Rio, e eu andava com aquelas calças de tergal, aquelas calças de terno, e aqui sapato e meia, né, e camisa social, e de vez em quando até punha terno, né? Imagina, eu cheguei na Orquestra Jovem e estava todo mundo de bermuda e chinelo, né? Então imagina, de cara já me botaram um apelido de Cruz Cláudio. Que maldosos. Não. Brincadeira. Eu acho que eu merecia. E porque você chega no Rio, você já é paulista, quer dizer, você já não é... Muito bem quisto. Já não é carioca, né? Quer dizer, tinha uma rixa, hoje nem existe mais, né? O Brasil se tornou um único país. Mas naquela época tinha uma rixa, né? Entre paulistas e cariocas. E eu ainda, né, com aquele estereótipo, né, de crente, né? E naquela época não tinha também... A comunidade evangélica não era tão grande quanto hoje, né? Então, era mais estranho. Era mais estranho, eu era bem estranho. Mas como que o senhor lidava com isso naquele momento? Rapaz, rapidinho eu deixei de usar aquelas roupas, já estava enturmado, rapidinho. Já estava indo para o ensaio de shorts e chinelo? Já entendi. De bermuda, não. Isso era demais para mim. Mas uma calça jeans. Ok. E me enturmando. Eu tive bons amigos, até hoje, eles são muito queridos. As pessoas com quem eu toquei na Orquestra Jovem do Rio são pessoas queridas. E não criei inimizades, né? Essa jornada no Rio, ela durou até quando? Eu fiquei lá, eu acho que não chegou a 3 anos. Eu fui com 15, com... Como que o senhor ficou sabendo dessa orquestra? Uns 2 anos, 2 anos e meio. Como o senhor ficou sabendo dessa orquestra? Lá no Rio? Não, o Leninger que me indicou, né? Quando eu cheguei no Rio, o Leninger já falou para mim... O senhor foi para fazer aula com ele, a princípio? Sim, eu toquei para o Leninger aqui em São Paulo. Ah, ok. E ele falou para mim, olha, eu posso te dar aula, mas você tem que mudar para o Rio. Porque ele era professor da Unirio. E foi assim que eu fui. Eu não queria ir, né? mas eu queria estudar com o Leninger. E foi algo muito importante na minha vida, porque o Leninger foi um professor, apesar de eu não ter sido um aluno... assim, ideal, né? Porque nenhum jovem é um aluno ideal, né? Com 15 anos você tem muita coisa na cabeça, muitas frustrações, muita ansiedade. Muitos hormônios. Muitos hormônios, com certeza. Mas ele teve paciência, ele me ensinou técnica, me ensinou a estudar a parte técnica, e isso é muito difícil. E eu acho que foi essencial. Qual foi o maior choque de
estou aprendendo violino com meu pai e agora estou aprendendo violino com um professor de violino. Tirando a parte de disciplina e cobrança. Não, foi mudar de escola, né? Foi ter acesso a uma escola boa, que tem como vertente Karl Flesch, né? O Max Rostal foi aluno de Karl Flesch e foi professor do Leninger, né? Então, é uma escola de violino séria. O senhor é bisneto do Flesch? Não, não diria isso. Mais tarde eu fiz adequações, tive contato também com a escola do Galamian, e eu achei que foi interessante justamente a junção dessas duas escolas. Eu uso talvez a escola de arco atualmente mais do Galamian e a escola de mão esquerda absolutamente do que eu aprendi com o Leninger. Eu não mudei praticamente nada na mão esquerda. Teve uma coisa, inclusive uma coisa que eu achei interessante para ouvir o ponto de vista do senhor, que eu aprendi com... O Florian aparentemente aprendeu com o senhor. Não, o Florian, ele, quando eu conheci, ele já era formado lá em Bucareste. É uma coisa específica de violino. Que depois o senhor pode contar... Não, depois eu quero contar a história de como eu trouxe o Florian para o Brasil. Cara, toda vez que eu escuto de um ângulo diferente, eu consigo montar melhor a história na minha cabeça. Não, mas a história... foi eu que estava lá e aí não é fábula, eu vou te contar. Eu conheço algumas pessoas que estavam mais ou menos no... Mas assim, de ver pontos de vista... Qual é o ponto de vista dele, que eu conheço, obviamente. O dele é igual ao meu, porque estava eu, ele e o Roberto Minchuk. Então, você só tem 3 pontos de vista verídicos. O resto é fábula. E basicamente, uma coisa que ele falou foi... O senhor estava vendo ele tocar alguma coisa, não sei exatamente o quê. E o senhor comentou sobre o violino mais na frente do corpo. E aí ele ficou assim... Aí o senhor falou algo do tipo, mas como uma conversa meio que de intervalo, ou sei lá, de alguma coisa extra. É claro, na frente do corpo fica mais fácil, as suas 2 mãos estão na frente do corpo, mais fácil de controlar tudo. E aí, aparentemente, isso tocou tão fundo nele, que ele ficou assim... E aí, a partir disso, era uma das coisas que ele pedia para todos nós, alunos dele. Põe o violino mais na frente do corpo. Que você Toma cuidado, hein, com isso. Vocês tomem cuidado com isso. Isso é muito particular, hein? Uma pessoa que tem braços enormes, um cara grandão, vai botar o violino aqui e vai tocar todo. Cuidado. O cara grandão tem que botar o violino lá para o lado. Quem tem braços curtos, como eu... Talvez Florian, talvez ele estava com o violino muito aberto. Isso tudo não tem uma regra, não. Cuidado com isso aí. Mas foi uma coisa interessante de parar para pensar. Porque até bem... Não muito tempo atrás, as pessoas tocavam o violino muito aberto. Todo mundo. Pelo menos onde eu andei, todo mundo tocava o violino muito assim, ó. E aí aquela coisa do pescoço super virado para cá, o cotovelo muito pro lado. O músculo saltado. Exatamente. Cara, tem uma foto de um método, não sei exatamente qual método que é, que tem a capa do método é um cara assim, com o pescoço aqui assim, e saltando isso daqui. Então era muito comum a galera tocando assim. E eu, quando eu cheguei, eu tava tocando assim. Então, põe o violino, porque eu ouvi ele falava Cláudio, né? Eu ouvi do Cláudio falando blá 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 blá. E eu, ok, interessante. Eu guardei isso e é uma coisa que eu levo para os meus alunos, medindo as proporções, claro, de corpo e não sei o quê, mas no geral é mais para frente do que extremamente pro lado, né? Com certeza. A questão do ajuste é muito particular. Sim. Essa que é a verdade, né? Você tem que achar o ajuste de cada aluno e a verdade é uma só. Quando é estético, também é funcional, né? Isso que eu gosto de ensinar. Quando é estético, também é funcional. É funcional, né? O violino em cima do ombro é um grande problema, né? O violino muito baixo é um grande problema, né? O violino na barriga, né? O violino muito aberto é um problema. O violino muito na frente, quer dizer, então tem um ajuste fino, onde fica bem mais fácil de tocar e a afinação fica bem legal também. Tem um ajuste fino para cada pessoa. Que maravilhoso. E qual é a história verídica, oficial, do Florian, real oficial? Do Florian é assim, a USESP foi reestruturada, o maestro Eleazar tinha falecido, o Neschling chegou a convite do secretário de Cultura e também da orquestra, que era um nome que estava em grande evidência naquela época, e aliás sempre esteve. E aí teve uma reestruturação da orquestra
e a direção da orquestra então decidiu que deveríamos fazer concursos em alguns lugares, né? E então decidiu-se fazer concurso em Bucareste, em Sófia, e aí me pediram para ir justamente para Bucareste, e foi eu e o Roberto Menchuk lá, ouvi alunos lá do conservatório, todos excelentes. E nós passamos assim, acho que 1 ou 2 tardes ouvindo violinistas ótimos e violistas, e trouxemos vários, né? E aí de noite nós voltamos para o hotel, e a gente está então sentado, jantando, e começa a tocar um grupo assim de música local, popular e local também, e música cigana, né? E aí um violinista começa a tocar, eu olhei para o Roberto olhou para mim, e a gente falou: rapaz, o som desse homem aí... Quem é esse cara, velho? É tão bom quanto os melhores que a gente ouviu lá no conservatório, não é? Aí eu falei: rapaz, é verdade. Aí o Roberto: vamos levar ele para o Brasil? Eu falei: cara, não sei se esse homem toca erudito, nada. Aí eu falei: olha, eu vou falar com ele. Aí quando eles deram um intervalo, eu chamei ele para a nossa mesa, né? Acho que tinha um amigo dele que intermediou na história, que era romeno também, que estava por ali. Não, eu fui diretamente falar com o Florian, pelo que eu me lembro. Ok. Mas se eu esquecer... Acho que tinha um violista romeno que estava por perto, que estudou com o Florian, em uma das versões que eu já ouvi. Eu não lembro disso, não. Eu lembro de eu sair da mesa, ir lá falar com ele, e aí ele veio, sentou com a gente... Se eu esqueci, tá tudo certo. Florian, desculpe, mas é o que eu me lembro agora. Eu perdi cabelo e perdi algumas memórias também, né? Eu faço tanta coisa que a minha esposa diz: não, sua cabeça ela funciona só para aquilo que está programado. No momento. E no momento ela apaga algumas outras coisas, né? Eu acho que não tem muitos neurônios, né? Só aqueles suficientes para aquela atividade naquele momento. Mas, enfim, eu chamei o Florian, e o Florian veio falar com a gente perguntou se ele tinha estudo erudito, né, de violino. Ele: sim, sou formado no conservatório, tudo, ou estudei no conservatório. E aí eu perguntei para ele: pô, você não quer fazer um teste, não quer ir embora para o Brasil? Ele falou: talvez. Aí eu falei: olha, a gente vai embora amanhã, a gente tem que sair daqui 10 horas da manhã para ir para o aeroporto. Então, quando eu estiver fazendo a conta, acertando a conta do hotel, você vem aqui, e a gente aqui no bar ou em alguma sala aqui do hotel, você toca pra gente e veja aí o que você pode tocar, e se a gente gostar, você vai embora com a gente. Quer dizer... Sim, posteriormente. E aí ele falou: não, acho que não sei o quê. Aí a gente depois fomos embora no elevador, até falei: acho que ele não vem não, viu, Roberto? Esse homem toca, ele falou pra gente, tocava na Europa toda, eu tinha um conjunto dele, estava bem, ele super bem vestido, Florian sempre, né? E eu falei: ele não vem. A moral da história: no dia seguinte ele estava lá, 9 horas da manhã. E aí ele tocou Áreas Ciganas, e tocou lindamente, como ninguém. Anos depois ele tocou comigo lá. Tocando as Áreas Ciganas. Ele tocou comigo lá em Ribeirão Preto também. Eu assisti esse vídeo em looping. Foi um show. Tá, né? No YouTube, assistam. Florian Christian Zigneweisen. Ele tocou, eu falei: Roberto, por mim a gente leva esse homem, vamos. Só que a gente vai combinar, não conta para ninguém que o teste dele foi desse jeito. Aí fizemos um pacto de sangue que o Roberto, obviamente, espalhou para todo mundo. Assim que a gente chegou lá, o Nash já falou: Claudinho, que história é essa? Vocês trouxeram um cigano, não sei o quê. Eu falei: pô, Roberto. Bom, mas enfim. Mas aqui a gente vai manter segredo. A gente não vai contar para ninguém mais. Não conto para ninguém. É mais ou menos a história que eu conheço. Não, a história é essa. A história é só essa, não pode ser outra. Cara, e eu lembro a primeira vez que eu vi o... E aí só Sim, claro. Você tinha me falado uma coisinha antes, só para eu não me perder aqui. Você está te falando dos neurônios, né? Do tico, teco, né? O Florian, depois, ele teve que... Todos eles tiveram que fazer um concurso aqui, um concurso oficial, né? Porque a gente ouviu e trouxemos eles e demos um contrato
Temporário. A USESP deu um contrato temporário, né? Aí depois eles fizeram um concurso aqui, com a banca toda, todos os chefes de naipe da USESP. E o Florian, então, me pediu para colocar ele dentro da proposta da USESP, do tipo de som, enfim, então eu trabalhei um pouco com ele, não que eu tenha ensinado o Florian a tocar violino, o Florian nasceu tocando violino, ninguém precisa ensinar o Florian a tocar. Florian é um gênio, né? Mas aí ele foi em casa várias vezes e a gente conversou justamente sobre o violino, sobre o que uma banca espera de um violinista, porque ele nunca tinha feito concurso para orquestra. Esse é um assunto interessante. O senhor, enquanto banca das instituições pelas quais o senhor passou, o que o senhor espera de um violinista? Existe um padrão que seria qualidade de som, né? Porque um violinista, um músico que toca muito bem, toca muito rápido, com grande qualidade assim de energia, virtuosismo, e tem um som feio, ele não vai passar no teste e ele não vai entender por quê que ele não passou no teste. Ele vai sair dali falando, não, fui roubado, fui sacaneado, né? Eu estava ali antes de entrar no teste, eu estava tocando e eu era o melhor de todos. Eu estava tocando mais rápido que todo mundo. Eu estava com repertório mais difícil que todo mundo. Repertório mais difícil que todo mundo. E ele não passa na banca. De repente passa aquele que era o que nem pegou no violino, perto dos outros, que estava intimidado. Mas chegou lá e tocou limpo. Então, a sonoridade, qualidade de som é algo muito importante numa orquestra. O senhor diria que esse é o principal? Esse é o primeiro tópico que eu lhe digo. Segundo tópico, a parte de afinação e ritmo. Né? Porque imagina um naipe de 16 violinos, 15 tocando uma boa afinação ou uma afinação perfeita e um desafinado, o naipe vai ficar desafinado. Então, numa orquestra, em geral, todas as orquestras de médio porte, orquestra de câmara, orquestra super boa também, de alta qualidade, todo mundo busca instrumentistas que tenham uma particularidade assim de ter um bom ouvido e ter um ouvido desenvolvido e também uma boa afinação, né? Aí você vai me falar, Cláudio, não existe nenhum ser humano que tenha uma afinação perfeita. Não de fato não existe. Mas existe aquela pessoa que desenvolve o ouvido e desenvolve uma qualidade que o Henrik Schering, né, falou, que você não é que você deve tocar afinado, deve tocar afinando. Maravilhoso. Então essa é a qualidade, né, de você conseguir corrigir as relações e o tempo inteiro estar muito atento a isso, né? Então tem alguns violinistas que têm uma afinação excelente, porque você fala, nossa, a afinação dele é perfeita. Não, ele está prestando muita atenção nisso, ele está corrigindo às vezes mais rápido, priorizando isso e corrige rapidamente, né? Então, essa é uma qualidade que se espera numa banca de qualquer tipo de concurso para orquestra, concurso internacional, concurso para entrar numa escola. E a parte rítmica, que numa orquestra também é inaceitável a pessoa que tem ansiedade, né? Ou que tocando, né? Corre ou não faz os valores totais das notas longas, né? E a relação também da parte rítmica, plural, quando isso fica um tanto quanto engraçado, né? Aí às vezes tem um candidato que tem um som lindíssimo, tem uma afinação super boa, mas não tem um ritmo bom. Ele também é muito difícil ser aceito numa orquestra. Agora, ainda nesse tópico de orquestra, e aí é uma pergunta egoísta minha mesmo, ninguém mais está interessado na pergunta que eu vou fazer aqui agora, eu acho. Eu tenho uma parada que chama de distonia focal. Então, definitivamente, eu não consigo mais tocar em um bom nível do lado tradicional de tocar. Se alguém chegasse tocando bem, no nível que o senhor espera de qualquer outro violinista, com o violino no ombro direito,
Nunca me aconteceu isso. É porque é difícil. Nunca vi. Mas se acontecesse? Mas eu sei que na Alemanha, quando eu era menino, me falaram que tinha um Spala de não sei qual orquestra que tocava com violino ao contrário. Mas de uma boa orquestra? Eu não lembro. Tá, ok. Eu sei lá onde é que eu fui buscar isso aqui. Numa gavetinha que tem aqui na careca aqui. Eu busquei isso. Veio agora, né? Eu nem lembro. Mas você imagina qual seria... Bom, se fosse biombo, provavelmente se fosse bom, a pessoa passaria pelo menos da primeira fase. Eu sei, eu vi tanta coisa ultimamente na internet. Pessoa que não tem braço. Eu já vi esse vídeo. Né, é uma moça oriental, inclusive, né? Mas tocando lindamente, né? Que segura assim, mas o arco não treme. Uma coisa linda, né? O senhor conhece o Adrian Anatauan? Não. É um violinista... que ele não tem o antebraço. Pois é. E ele é professor de uma... Ele é professor não, acho que ele é pesquisador de uma divisão de Harvard para adaptação de instrumentos. Então, ele ajuda pessoas a adaptar instrumentos. E, assim, um nível interessante. Eu quero mostrar para o senhor que vai ser legal isso aqui, quer ver? Se vai mostrar para mim, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. É bom que vira uma conversa só nós dois aqui. Mas tem ele tocando, tipo... Esse é o Roberto Carlos, né? Tem ele tocando... não é. Cadê o canal dele? Aparecia. Ele tem um canal... Pô, só falta não achar agora. Adrian Anatauan, deixa eu colocar aqui. Ele tem vídeo dele tocando as baladas do as sonatas do Isaí, tocando tudo. O Air Koenig do... Cara, uns negócios assim que você fala, meu... Mas tipo assim, velho... As pessoas têm esse poder, né, de superação. Isso é, Putz, eu vou ter que mostrar depois, porque a pesquisa do Instagram... Mas depois você me manda o nome, você já falou aqui também, as pessoas vão... Adrian Anatauan. Anatauan. Isso. Com U. Com o W, Anatauan. Anatauan, eu entendi. E tocando as sonatas do Isaí, acho que tem já a integral das sonatas e partiças do Bach no canal dele. Tem alguns caprichos, tocando Air Koenig, tocando God Save the King, uns negócios assim que você fala, meu... A maioria dos violinistas não tocam isso. Pois é. Pois é. De jeito nenhum, nem bem nem mal. Não, mas eu acho que uma pessoa assim poderia tocar tranquilamente numa orquestra, qual o problema? O senhor tem... É que é difícil saber qual seria a reação real sem acontecer na realidade, né? Olha, eu tive um caso... na Orquestra Jovem, de um violista maravilhoso como músico e como pessoa, e que ele não tinha este dedo aqui, o mindinho, ele não tinha, aí ele tocava só com 3 dedos, e ele fez concursos, tudo, e está fora do Brasil agora. E quem não sabe, não percebe. E em determinado momento, percebe alguma coisa assim no dedilhado e olha. E aí leva um susto, porque ele toca perfeitamente. E na Orquestra Jovem, quando ele fez o teste, algumas pessoas da banca falaram comigo, nossa, mas ele vai conseguir tocar. Ele acabou de conseguir. Vai conseguir tocar as peças de orquestra, que tem tanta coisa tão diversa. Eu falei exatamente isso. Eu falei, ele acabou de tocar, ele tocou a prova. Ele tocou muito bem na prova, por mim ele passou. Né? Então, eu acho que conseguindo tocar. E agora, essa é uma pergunta, se o senhor não quiser responder, tá tudo bem, tá? Ainda sobre esse tópico, que eu acho que é um hot topic, especialmente para quem sabe que o senhor está aqui, né? De banca de orquestra. Eu respondo qualquer pergunta, menos de política. Maravilhoso. Eu também nem falo sobre política. Porque apenas porque não vale a pena. 2 pessoas... Acabei de falar de política. Pois é. 2 pessoas estão tocando maravilhosamente bem no teste. Uma, o senhor conhece o trabalho. Quem passa? Quem tocar melhor. E se as 2 tocaram no nível equivalente? Não existe isso. Ok. Não existe. O senhor tem critério suficiente para separar? Não, hoje em dia nós temos vários critérios. Né? Eu também defendo que você pode, eventualmente, em
sendo o nível assim muito parecido, você aprovar, por exemplo, pessoa que tem no currículo uma maior experiência de orquestra, pode ser coisa de desempate. Pode ser um fator de desempate. Ou a pessoa, sei lá, no caso da orquestra jovem, ela vem daqui, de São Paulo, participou dos projetos sociais de São Paulo. E às vezes, enfim, tem vários critérios que a gente pode usar, né? Utilizar. Às vezes também nós temos um limite de idade de 25 anos, né? E absolutamente... Isso para a orquestra jovem do estado, gente. Absolutamente não se tem preconceito, né? Entra muita gente com 25 anos e vai tocar só um ano. Qual o problema? Nenhum problema. Mas às vezes vem uma pessoa com 25 anos que toca super bem e vem um menino de 17 anos que toca super bem, né? Então, às vezes passa pela cabeça da banca, né? Que o jovem de 17 anos ele pode passar algum tempo tendo contato com esse trabalho didático, né? Que vai fazer com que ele aprenda a tocar em orquestra. E o de 25 anos já tem alguma experiência de orquestra, ele está querendo tocar algum tempo e vai talvez estudar fora ou vai para uma orquestra profissional. Então, às vezes, esses são critérios de desempate, né? Mas não é uma regra. Mas é um critério que também é individual entre os indivíduos da banca. Também. Todas as bancas que eu participo, quer dizer, como maestro, não existe presidente da banca na orquestra jovem, nenhuma banca que eu participo, porque eu acho que a opinião de todos tem que ter o mesmo peso, o mesmo valor, né? Então eu sempre falo com as bancas que cada um dê a sua nota e depois... quando o senhor participa, o senhor pede para que seja igual. Peço que seja peso assim. Igual. Sim, porque senão, por que eu estaria convidando outras pessoas? Se eu já não vai passar quem eu quero. Sentaria eu e eu escolheria, tá bom, né? Se eu chamo outras pessoas, eu quero ouvir, inclusive, a opinião das outras pessoas. Mas se eu chamo Num caso de empate, por exemplo, eu chamo as outras pessoas até para que elas me digam. Por exemplo, teve vários momentos que eu votei num candidato porque me pareceu realmente mais adequado e a banca falou, não, a gente acha que tem que ser o outro candidato. Eu falei, mas para esse posto, o candidato não tem experiência, vai complicar muito o meu trabalho. Vocês têm certeza? E a banca não. A banca decidiu. O que vale é a qualidade do teste. Ok. E eu fui voto vencido e foi ótimo. Foi ótimo para um menino jovem que teve a oportunidade. E que se encaixou bem. Que com o tempo sempre vai se encaixar. Ok. Entende? Mas eu acho que essas decisões de banca, elas nem sempre agradam todos, mas eu acredito sim num processo democrático. Aí eu falando de política de novo. Mas não falando de política. Então, eu acho que sim, numa banca, vale a opinião de cada um. Mas eu sinto, por exemplo, que... E aí eu posso estar completamente, redondamente enganado, que eu acho que não, mas eu posso. Às vezes, tem mais gente na banca só para parecer mais democrático. Olha, eu participei de muitas bancas desse tipo, onde o resultado já estava escolhido. E o presidente da banca, por isso que eu não gosto de ser presidente da banca. Primeira coisa que eu falo, olha, não sou presidente da banca. Eu sou maestro da orquestra e o voto de vocês vale tanto quanto o meu. No caso de empate, isso aconteceu agora na última banca que a gente fez. Houve um empate e aí eu falei, como é que vocês querem resolver esse impasse? Aí um dos candidatos falou, você é o maestro, você decide. Justo. Eu falei, não, vamos conversar sobre esse assunto. Todo mundo está de acordo que seja assim? Ok. Está entendendo o nível de cuidado, de democracia? Aí eu vi que ficou uma certa indecisão. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar para o concurso
e vamos conversar sobre todos os quesitos. Eu vou colocar os meus pontos, de novo, vamos reconversar tudo. E aí sim, aí eu consegui convencê-los. Por que que eu votei daquela maneira? Eu como maestro, quais foram os quesitos que mais me interessaram, né? Era um teste para chefe de naipe, né? Legal. Então, eu acho que numa banca é sempre importante ter, né, esse cuidado, essa democracia. Como eu estava te falando, eu participei de bancas onde não era bem assim, né? E eu sempre criei bastante confusão, né? A turma diz que eu sou uma pessoa difícil, não sou. Eu sou uma pessoa generosa, fácil e simples na realidade. Quem me conhece fora no cotidiano, na minha casa, eu sou uma pessoa simples. E agora, quando eu vejo alguma injustiça, aí eu não sou simples mais. Eu deixo de ser. Eu contei em off, inclusive, uma situação que fui salvo. Porque aí não dá, né? Uhum. Eu me lembro uma banca aí que eu criei uma grande confusão. Estava meio carta marcada, né? Aí eu comecei a falar, argumentar, e aí eu consegui mudar a cabeça de todo mundo. Só o presidente que ficou sozinho, depois ele veio brigar comigo. Mas que doideira. Não, eu acho que a banca, já que você chamou as pessoas... Escute as pessoas. Escute. E como que o senhor, até enquanto eu estudava ali na Sala São Paulo, na EMESP, ou LM na época, eu tinha o senhor, e todo mundo ali tinha o senhor como violinista e como professor de violino. Como que começou a acontecer essa transição de, além da carreira de violinista, ter uma carreira também como maestro? Que já era uma carreira de violinista super bem sucedida, não precisaria, né? Assim, para quem está olhando de fora, né? Não precisaria. Em 85, eu comecei a estudar com o Olivier Toni. E naquela orquestra de câmara que eu tocava, eventualmente a gente fazia também concertos sem regente. E muitas vezes o maestro pedia para eu fazer os ensaios. O maestro vinha só nos últimos ensaios, né? Até para a gente treinar essa coisa de tocar sem regente, independência e tudo mais. Então, quando eu fui estudar com o Toni as matérias teóricas, ele começou a me ensinar a ler partitura, a marcar uma partitura. Ele começou a me dar aula de regência, porque eu precisava aprender. E depois teve uma outra orquestra, chamada Orquestra de Câmara Vila Lobos, onde eu era o diretor musical. Então, eu tinha que preparar um ensaio, tinha que preparar as partituras, tinha que marcar as arcadas e tudo mais, né? Então, o Toni me ajudou também nisso. E isso eu estou falando de 85. Em 95, eu fui tocar o concerto duplo de Brahms com o Antônio Menezes, Teatro Municipal de São Paulo e OSB, e eu comecei a sentir uma tendinite, e foi séria. Não sabia. Aí eu fui num médico, um ortopedista famoso na época, fizemos vários exames, tudo, e ele detectou que eu não tinha uma estrutura óssea, os meus ossos não são muito grandes, são relativamente frágeis, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a ter problema de cartilagem, enfim, uma série de problemas. Depois eu tive 2 hérnias de disco, enfim, começou um inferno na minha vida. E aí justamente esse ortopedista falou: olha, você precisa parar de tocar violino, o violino vai te destruir. E ele tinha toda a razão. Eu tive que mudar completamente a minha maneira de tocar o violino. Aí que eu descobri o local onde eu seguro o violino, o ângulo que eu seguro o violino, a altura do cotovelo. Isso sozinho? Isso eu fui pesquisando, porque eu comecei a sentir dor, e a dor não parava. Foram muitos anos com dor. Já estando num nível super alto, já tocando... Não, naquela época eu estava tocando, eu era o que mais tocava. Eu estava tocando concerto com tudo quanto é orquestra, tinha um mundo de concerto, e ainda semanas como Spala no OSESP, eu estava muito requisitado como violinista. E aí algumas orquestras começaram a me chamar para fazer concertos inteiros, assim, sem regente, né? Então eu sentava como Spala e era o regente. E eu tocava repertório também como solista, sem regente. Muita gente chamava, porque é o que eu fazia na Orquestra de Câmara Vila Lobos. E aí eu
daí para dar o salto, né? Aí eu, de repente, comecei a reger, e reger de uma maneira amadorística, como todo... Isso da tendinite foi em que ano? Foi 95. Ah, ok, 95. E eu comecei a reger em 96. Ok. De uma maneira amadorística, na realidade. Porque todo bom músico, ele tem uma capacidade de ensaiar e de preparar a orquestra como poucos regentes. Porque tem um conhecimento musical, tem um controle da dinâmica, das adequações de articulação. O entendimento técnico. O entendimento técnico musical. Né? E todo grande músico acha que eu subo no pódio e vou reger melhor do que todos os regentes. E, infelizmente, aí eu olho para vocês, não é bem assim, infelizmente. Então, depois de alguns anos, eu estava já regendo a OSESP, regendo 99, comecei a primeira vez que eu regi a OSESP, e foi justamente em 99, alguns colegas meus da OSESP, inclusive, que falaram para mim: poxa, Cláudio, o concerto foi excelente, você fez uma música incrível, mas você não quer estudar regência? E eu entendi o recado, né? E aí é que eu fui falar com o Tony e falei: olha... Aí o Tony falou: bom, eu tenho um livro aqui que eu quero te dar. Me deu um livro do Scherchen, que é um grande nome da regência, e aí que eu regia sem batuta, né? Aí eu adquiri uma batuta e comecei a ter justamente aula do que fazer com a batuta, como segurar a batuta. E não serve para bater no músico jovem? Não serve. nem para coçar a barba. E nem para bater no pé, né? Também não. Essa batuta de hoje não dá mais. Não. Depende. Mas aí que eu comecei a estudar, e aí foram longos 20 anos até eu me sentir que, de fato, eu tenho controle dessa arte, né? É a mesma coisa. Você começa a estudar violino, você só pode se dizer assim, um bom violinista depois de 20 anos de estudo. É a média, né? Antigamente tu falava... 20 anos de estudo, não é 20 anos tocando. 20 anos de estudo. A turma fala: em 10 anos, você não se aprende, a não ser que seja uma criança super desenvolvida, porque quando você é criança, você aprende, inclusive, a falar línguas, né? Com muita facilidade. E é bem mais rápido, né? Mas numa idade... assim, adulta, como é a nossa realidade aqui, né? A gente começa a estudar com 12, 13, 14 anos, é que você começa a estudar sério o Isso para quem está na bolha do música erudita nos grandes centros, né? Porque às vezes a pessoa vai começar com 30, 40... Que esse é um problema, porque as crianças estudam o instrumento, mas de uma maneira assim, quase que como um hobby, né? Como uma natação... Não, com o mesmo compromisso, inclusive do judô, natação. Futebol, né? Eu vou também ter aula de violino, né? Então, mas aí quando tem aquele, eu falo para alunos, o bichinho, né, da música que pica assim, você fala: não, eu quero ser músico, eu quero tocar em orquestra, eu quero tocar o resto da minha vida, né? E quando esse bichinho pica, vou falar um negócio, não sei se o professor, maestro, em breve doutor Cláudio Cruz vai concordar, mas quando o bichinho da música pica, não adianta fugir. Não. Sim, mesmo que você esteja começando mais velho, 30, 40, 50, e mesmo que você não vá trabalhar com isso, tá tudo bem também você não trabalhar com isso, mas você vai ter que deixar essa doença da música se desenvolver no seu corpo e se expressar de alguma forma. Eu dei aula uma época da minha vida para um senhor que tinha mais de 80 anos. Como era? Ele melhorou muito. E ele gostava de tocar na casa dele. Ele melhorou muito com as dicas que eu dei, os conselhos de relaxamento. Ele tocava legal, mas ele queria tocar melhor. E ele me procurou. Eu simpatizei com ele, achei que ele era muito, muito assim, interessado, amava o violino. Eu falei: por que eu não vou dar aula para ele? Essa sua história com pedagogia, porque assim, além de maestro violinista, o senhor o tempo todo também teve seus alunos. Sim. De onde veio essa coisa de também quero dar aula, também quero compartilhar? Rapaz, você sabe que quando eu era menino, eu tocava na igreja, né? E
E aí o encarregado da orquestra, ele me falou, nossa, você já toca tão bem, você é menino, você não quer dar uma ajuda na escolinha? E aí eu tinha 12, 13 anos, e eu ia lá uma vez por semana na escolinha dar aula para aqueles irmãos lá de 70 anos, de 60 anos. Que maravilhoso. Então eu fiz isso a minha vida inteira. Inclusive no Rio, com 15 anos, eu fui para lá. Eu tinha alunos. De repente alguém me pedia aula. Quando eu voltei para São Paulo, com 20 anos, eu fui contratado como professor da Escola Municipal de São Paulo. Fiquei alguns anos lá. Fui contratado também na mesma época na Três Rios, que depois virou o LM e hoje é a IMESP. Dei aula lá também há algum tempo. E dei aula no conservatório do Brooklyn. Tinha um conservatório no Brooklyn muito legal, né? Uhum. O Sigrid Leventhal, que já não está entre nós. E ele era o diretor do conservatório e eu dava aula também. Eu dava aula em 3 lugares. E o senhor era um professor tão dedicado que rodava nas rodinhas o livro do senhor. Você sabe Nem que todo professor tem um material organizado, né? Eu tenho assim, uma mania por organização. O dia que você me der o prazer de me visitar na minha casa, você e a Amanda, sua esposa, vocês vão ver meu escritório. Eu gosto de organização, e a minha organização ela pode ser feita de outra forma, mas ela funciona bem para mim ali. Você fala, procure a Sinfonia de Mahler tal, em 2 segundos eu vou lá e pego, está aqui. Está tudo organizadinho, tem as pastas, ordem alfabética, tudo. Tem o armário dos violinos. Então eu tenho uma predileção por organização. Com uns 20 e poucos anos, eu já tinha tocado para muita gente, eu sempre fiz muita masterclass, né? Como todos vocês fazem. E aí eu falei, cara, eu vou pegar todo aquele material, aquilo que o Lineker me ensinou, aquilo que depois a Maria Vishnia, com quem eu tive aula também, me ensinou. E aí eu fiz um caderno de exercícios, que hoje virou um método, e eu fiz um caderno de escalas também, né? E o método, eu refiz ele agora recentemente, inclusive está à venda. Eu sei que aqui é o lugar dele, ele que tem que fazer. Vai lá dar uma olhada. Como que a galera tem acesso? Não, é só ir no meu Insta, tem na bio tem o Linktree, né? Tem um método e tem um curso de 6 horas de conteúdo. Tem um curso de várias horas. Vale a pena dar uma olhada. Onde eu fico falando essas coisas aqui que a gente está conversando. Só que aí é mais demonstrando tecnicamente. Demonstro, falo sobre postura. E o livro tem fotos, o livro é bonito. É bem bonito, eu estava olhando aqui agora. O livro é bem feito. Eu refiz. Era um caderno de exercícios que virou um método mais bem organizado. E eu quero fazer o mesmo com o caderno de escalas. E basicamente, do que eu olhei aqui durante 2 minutos, tá, gente? Esse livro. E basicamente esse livro é o que todo professor sonha em fazer e nunca faz. Eu vou lhe dar ele. Ah, nossa, maravilhoso! Quer dizer, você demora pra caramba para baixar, porque você viu, a qualidade da impressão Então, mas eu vou passar para você. Mas é uma coisa maravilhosa. Todo professor... Inclusive, se você quiser também, utilizar... eu te mando o link para você assistir as minhas aulas. Vai ser um prazer inenarrável. Mas, vocês têm que comprar, viu? Vocês comprem, tá? Foi super caro e foi gravado com qualidade de cinema. Mas da próxima vez vai ser gravado aqui. Não, podemos gravar. E eu estou ensaiando para fazer a mesma coisa, gravar um curso de regência. Porque hoje eu dou muito mais aula de regência do que de violino, né? Inclusive, tem alunos que já ganharam concursos internacionais. De regência? Concurso que legal. nacional. Tem alunos meus assumindo orquestras internacionais. Que legal. Eu dou aula de regência, o primeiro aluno foi em 2007. Então, é relativamente pouco tempo, mas o resultado está incrível. Eu tenho 4 turmas de 6 alunos, mais... creio que são 8 ou 9 alunos na EMESP também. O senhor dá aula de regência na EMESP? Junto à Orquestra Jovem.
Uhum. Então, são 37 alunos. E esses alunos do curso regem a estadualzinha também, não? Os da IMESP, sim. Que legal. Os da minha casa, não. Eles têm aula lá na minha casa. Legal. Inclusive, eu comprei um piano de cauda. Regem o piano. Tem uma pianista fantástica, que é a Karin Uzum, que já está comigo desde 2014. Foi academista, algo assim? Não, a Karin é uma super pianista, correpetidora de ópera, professora. Eu conheço esse nome. Professora de canto, sim. Que legal. Ela é famosíssima. E agora, olha só, a gente estava falando nos bastidores aqui, mas acho que seria muito legal o pessoal conhecer essa história do senhor. Porque assim... Do senhor. Da vossa pessoa... Senhor. Mestre Cláudio Cruz, e não é só mestre de respeito, é mestre de titulação. Você pode me chamar de Cláudio. Só não chama de Cláudio. De Cruz Cláudio, não pode aí não. Pode. Os meninos, é engraçado, né? Eu subo no pódio, estou ensaiando, eles... Maestro, posso fazer uma pergunta? Sim, pode falar. Letra tal, não sei o que tal. Aí dou intervalo assim, desço do pódio, aí vem a mesma pessoa. Ei, Claudião! eu acho fantástico isso. Porque muda... Não, porque quando acabou o trabalho? O ensaio está acontecendo, é como se você estivesse falando em público, né? A hierarquia... É como se estivesse... Não é nem... Eu não cultivo hierarquia pela hierarquia, né? Mas é aquela coisa de, olha, vamos trabalhar. Cultura de ensaio. Cultura de ensaio, ótima nomenclatura. Mas vou usar. Quando eu era mais novo, quando eu entrei na IMESP, 13, 14 anos, rolava assim... Inclusive uma coisa que me inspirou, e não era de tão pejorativo, me inspirou a fazer coisas erradas, mas tudo bem. Que é basicamente, o Cláudio largou a escola para só estudar violino e não sei o que, vocês estão muito preocupados com tem que ter faculdade X, faculdade Y, não sei o que. A gente sabe que não tem que, é muito forte, mas é um dos caminhos. Só que agora, quando o senhor chegou aqui, eu descobri que o senhor está há meses de se tornar doutor. Como que... Eu meio que já sei porque eu perguntei isso antes, mas como que foi essa jornada de não ter terminado a escola e depois terminar a escola e agora quase doutor? Primeira coisa importante. O que eu vou falar são decisões que eu tomei com 15 anos de idade no século passado, tá? Nos idos de 1983, né? O mundo mudou muito. Hoje em dia vocês têm que fazer faculdade. Vocês têm que ter o máximo de titulações, porque é assim que o mundo funciona hoje em dia. Várias orquestras, inclusive, estão exigindo que curso superior, e se você tem outras titulações, você vai ter várias vantagens, inclusive financeiras. Exato. Então, vamos deixar isso bem claro, ok? Bom, vamos aqui responder a tua pergunta. Quando eu fui para o Rio, eu fui para o Rio com todo o histórico escolar, tudo para continuar meus estudos no Rio, né? Foi nesse período, Foi então, nesse que você período. parou? Eu parei quando eu fui para o Rio. E o combinado com meu pai era que eu ia lá procurar uma escola, e eu levei todos os papéis para me inscrever numa escola pública, lógico, porque minha família era pobre, né? Meu pai era luthier. Né? Então, se bem que hoje em dia luthier é rico, né? Exatamente. O luthier vende um violino por mês, ele tá feito por 3 meses. Mas não sei se é tão fácil vender um violino, né? Exatamente. Mas enfim, o meu pai não era um luthier rico, né? Depois, quando ele foi para os Estados Unidos, ele até melhorou. Mas rico ele nunca foi. O que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Eu vou focalizar aqui no estudo do violino, aproveitar que eu estou aqui num curso de extensão na Unirio. Vou fazer outras matérias também, de música de câmara, aproveitar o curso. A Unirio é uma universidade excelente, né? Continua sendo.
Então, eu aproveitei o máximo, né? Eu fiz quarteto, eu toquei em orquestra, toquei muito casamento para pagar as contas e poder comer. Então, eu realmente focalizei. E quando eu voltei para São Paulo, aí eu já fiz os concursos, ganhei vários, já entrei na USESP para tocar na fila, já comecei a dar aula aqui e ali, aí já comecei a trabalhar mesmo, né? E aí não tinha mais tempo para... Quer dizer, tempo sempre se tem, né? Mas eu estava querendo me desenvolver. Então, além de trabalhar em tudo que eu trabalhava, eu estudava também muitas horas por dia. Eu acordava muitas vezes às 5 horas da manhã para estudar as escalas, né? Então, agora, recentemente, em 2014, é que, assim, bateu na minha mente aqui uma frustração, tendo 3 filhos que se formaram na universidade, e eu falei, acho que eu também quero resolver isso aí. Qual idade o senhor tinha em 2014? 2014? Se o senhor quiser falar. Eu tenho 57 anos, eu tinha exatamente 47 anos, né? São 2024, acho que ainda sei fazer essa conta. Uma conta fácil, né? Então, em 2014 eu fiz o Enem, e consegui uma boa nota no Enem e consegui o certificado, né? Foi até uma surpresa. Na época, só para as pessoas entenderem, na época o Enem tinha caráter eliminatório. Então, se você não fez o ensino médio, se você tirasse uma boa nota no Enem, você eliminava o ensino médio e conseguiu o certificado de... Não é mais assim? Não é mais assim. E eu tenho sempre que falar isso porque tem gente que às vezes fica encorajado. Ah, é? Não é mais assim. Não é mais Inclusive assim. Foi assim que eu consegui também o meu certificado. Mas aí quando eu consegui o certificado, eu decidi fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de filosofia, licenciatura, terminei, foi importantíssimo. Então não foi de música? Não, fiz faculdade de filosofia, licenciatura. Eu estudei mais pedagogia do que filosofia, mas foi importantíssimo para mim, até no meu trabalho prioritário, que é a minha missão, que eu descobri isso depois de bem maduro, né? Que a minha missão não é exatamente ser um performer, né? Um tocador, um regedor. Até porque eu adoro e é o que eu mais faço, né? Mas essa missão, já foi concluída há muito tempo, não? Não, eu adoro lecionar, eu adoro devolver. Eu digo, o trabalho de performance, a quantidade de trabalho e de gravações que o senhor tem antes disso, meio que já é um check, missão cumprida. Sim, com certeza. Eu continuo gravando, continuo tocando. Semana passada eu estava regendo ópera aqui em São Paulo, no Teatro São Pedro, e de manhã ensaiando a USB. Então, todo dia eu peguei voo de manhã e depois do ensaio eu pegava o voo para São Paulo. Que doideira. E ainda hoje o senhor tem tempo para praticar violino? Essa semana eu não consegui pegar no violino. Então, nem sei se eu vou conseguir tocar aqui. É que ele pediu para eu tocar agora. Eu nem trouxe violino. Gente, imagina. Pode ser corda solta, tá tudo certo. Já é desorganizado. Se você falasse para mim, olha, prepara alguma coisinha para você tocar, corda no solta. meio de tudo que eu fiz, eu teria... Mas eu teria estudado alguma coisa, para me tocar numa escala por dia. Mas eu levei o violino para o Rio e ele foi passear. Passeou. Eu sei bem como é que é isso. Ele passeou no Rio, meu violino. Eu não abri a caixa. Não sei nem se está afinado. O bom é que ele não recebeu nem nada de maresia. Exato. Ele está no case intacto, igualzinho. ele está com ar de São Paulo. Lá no case dele, né? Enfim, aí eu terminei filosofia e resolvi fazer o mestrado e doutorado. E se tudo der certo, o mais rápido possível, eu vou ser doutor. Aí vocês parem de falar que eu sou ignorante. Que eu não sei. Fala, Maestro Cláudio Cruz não terminou a escola. Não só terminou, como vai ser doutor daqui a um mês. Vocês precisam ver a minha tese, viu? Tem quase 500 páginas. E é sobre o que mesmo a tese? Vila Lobos. Eu fiz uma edição crítica das 3 sonatas, com partituras, viu, gente? Eu fiz uma contextualização histórica do momento em que Vila Lobos compôs as sonatas, as influências que o fizeram compô-las dessa maneira. Compô-las existe? Acho que sim, não sei. Talvez.
as influências, né, das sonatas europeias, especialmente as francesas, né? As sonatas foram importantes para o Villa-Lobos. Né? As sonatas foram feitas depois que ele voltou? Não, antes. Antes? Ok. Antes. Interessante. De 2013 a 2020. E os trios também. Os trios que eu gravei, aliás, com o Antônio Menezes e o Ricardo Castro. São do mesmo período. Que legal. E assim, o senhor é um dos violinistas brasileiros que provavelmente mais gravou coisa brasileira, né? Então tem os Flauzino Vale. Sim, eu gravei um monte de Villa-Lobos. Atualmente eu gravei mais de 60 álbuns, né? O primeiro eu tinha 20 anos e eu gravei a vida toda. E estou lançando, todo ano eu lanço uns 3. De onde vem isso? Eu parei de contar quando eu tinha 60. Aí eu botei no meu site tudo aquilo. E tá no Spotify tudo? Não, porque vários CDs eu gravei numa época que não existia plataforma digital. Então, eles não existem mais. É que existem na minha casa, né? Mas tem alguns que, sei lá, o povo já não está mais entre nós, né? Então não tem nem como você colocar, né, em plataforma digital, né? Poxa, que pena. Mas dá para achar no site do senhor? Não dá para você ouvir os CDs, dá para você ver eu nem sei se ainda está lá no meu site, porque na realidade quem cuida do meu site não sou eu. O povo não tem o tempo de cuidar dessas coisas. E o senhor... Aliás, eu preciso dar uma olhada no site para ver como é que ele está. Falando em tempo, eu quero agradecer publicamente o senhor ter vindo no podcast, porque o senhor veio de uma série de... Eu vim do aeroporto, praticamente. Passei em casa, dei uma... Essa aqui já acabou. Eu tô bom para beber hoje. Maravilhoso. O senhor veio do aeroporto, dormiu 3 horas. Eu fui... mas não conta isso aí. Aí o Uber ficava cancelando a viagem do senhor, hein? Esse aplicativo. Eu passei em casa só para ver o meu cachorro. O meu cachorro, que ele chama Pipi. Pipi? É de fato o nome dele? Quer dizer, o apelido dele. O nome é Pietro, mas ele é o Pipi. E o Pipi é enorme, viu? É grandão. Que cachorro que é? É um pastor belga. Caramba. Malinois, né? É um cachorro maravilhoso. Grande. Uma coisa interessante, o senhor deu aula desde os 12 anos, desde a escolinha até a galera. Até hoje. O senhor diria que alguém que toca bem, instantaneamente, ensina bem? Eu acho que é importante, assim que eu vejo hoje em dia nos projetos sociais isso acontecendo, eu acho muito saudável. Você tem um rapaz que estuda 1 ano e pela demanda que já começa a dar aula para os que estão iniciando e isso faz com que ele tenha maior consciência até dos defeitos dele. E eu acho isso muito saudável. Dar aula é importantíssimo. Mas o senhor acha que instantaneamente, o fato do senhor tocar bem, instantaneamente faz ser um bom professor para o aluno? Olha, primeiro, eu não acho que eu toco bem. Eu acho que o Heifetz tocava bem. Né? Mas aí o senhor está falando da sua referência, eu estou falando da minha. Não só minha. O último concerto que meu pai foi me assistir, antes de falecer, que eu já falei que meu pai era um homem muito severo. Não falei. Acho que não, só em off. Eu não falei em off, Meu pai foi assistir eu tocando o duplo de Brahms em Ribeirão Preto, que na época que eu era regente da orquestra, regente titular. Inclusive foi o Oliver Tone que regeu esse concerto, né? E eu toquei no meu conceito relativamente bem. E aí terminou o concerto, todo mundo me cumprimentou, meu pai não me cumprimentou, mas aí eu pus ele dentro do carro e levei ele para a casa dele, que ele estava morando em Ribeirão Preto naquela época. E ele desceu do carro, deu tchau e estava fechando o portãozinho assim da casa dele. Aí eu desci do carro e falei: ô papai, você não falou nada do concerto? Você não gostou? Ele falou: não, Cláudio, eu gostei, estava bom. Mas não é o Heifetz, né? Poxa, que tistreza. Muito tistre. Porque assim,
Isso dá um... Com todo respeito ao pai do senhor, claro, e ao senhor, mas isso dá um aspecto de corrida de cavalo, né? Não dá assim, tipo... Não, você corre bem, mas você não é o Usain Bolt. É. Exatamente. Tipo, mas quem disse que eu quero ser o Usain Bolt? Eu só quero tocar, eu só quero correr, só quero tocar meu violino. O melhor que eu posso. Fazer o melhor que... Exatamente, o melhor que eu faço. Mas era um pouco a teoria e o procedimento, né, dos mais antigos, né? Pois é. Cobrança, né? E sempre te comparar... Punição. Te comparar a alguém que você nem tá mirando necessariamente. Comparações, cobrança, punição. Esse era o sistema, né? O senhor era muito cobrado para praticar violino? Eu, sim, lógico. Muito cobrado a vida toda, né? E é engraçado que eu descobri recentemente, muito por força da faculdade que eu fiz, onde eu estudei bastante esse tema, eu descobri que você não cobrar do aluno é uma ótima estratégia. Então, por exemplo, um aluno de violino vem tocar para mim e eu falo, olha, cuidado aqui, você tem que fazer a articulação tal, a mudança de posição você tem que fazer dessa forma. Pá. Chega na próxima aula, ele está fazendo tudo errado, nada do que eu pedi. Aí eu não vou falar, olha, eu já te falei isso, poxa, você não entendeu. Não, eu vou falar, olha, cuidado que você está fazendo, a mudança de posição está um pouco brusca, você tem que tomar cuidado. Eu explico até com mais detalhes. Chega na terceira aula, ele vem exatamente igual à primeira aula. Aí, o que qualquer professor vai dizer? Vai gritar, vai... desqualificar, fazer... Eu não. Eu falo, acho que eu não fui claro, acho que eu não consegui ser um bom professor. Deixa eu te explicar. Aí eu pego o violino e começo a tocar. Aí vou explicando. Aí pego um trecho de um concerto. Aí pego um trecho de outro concerto. E aí eu uso quase que a aula inteira explicando para ele. E a importância daquele conceito. Eu estou em êxtase ouvindo o senhor falar. Aí o que acontece? O aluno, ele passa pela cabeça dele várias coisas. Primeira, acho que esse conceito é válido. Porque ele está insistindo nisso. E ele está insistindo de uma maneira cordata, educado. Outra coisa que passa pela cabeça dele, mais engraçada. Acho que é melhor eu fazer o que ele está me pedindo. Porque eu acho que a próxima aula ele vai repetir as mesmas coisas. Mas eu não repito de uma maneira insistente e nem sarcástica. Não é isso que eu estou falando. Não, eu sempre vou ensinar como se ele estivesse tocando pela primeira vez. Eu só vou pegando maneiras ainda mais enfáticas. E eu dou aula de regência da mesma forma. A gente tem aqui... Eu vou falando enfaticamente a mesma coisa. Cada vez mais enfaticamente a mesma coisa. Mas de um ângulo diferente. De um ângulo diferente, ou às vezes a mesma coisa, mas enfaticamente. De maneira que o aluno ele sente uma certa... cobrança, porque estou falando sempre a mesma coisa, mas eu não desqualifico o que ele está fazendo. Porque no momento que você desqualifica, aí a comunicação ela foi interrompida. A gente aqui tem um curso de formação para professores que querem ensinar violino do zero. Então, do zero até o concerto duplo do Bach, ou em Ré menor. E esse é difícil, hein? Exatamente. É bem a iniciação. E aí... uma das coisas que mais chocam os professores é quando eu começo a falar exatamente sobre o que o senhor está falando. Porque é comum, né? Eu tive aulas, imagino que o senhor também, e a maioria de nós teve aulas que era assim, você toca, não, tá desafinado, tá torto, tá baixo, tá alto. E essa constatação não é uma... Eu tenho uma nomenclatura que é o violinista que tem hobby de dar aula. Então, porque não é um professor. Porque um professor... Não é um didata. Exatamente. É uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro com aquilo. Faz um bico de dar aula. Um bico de dar aula, exatamente. E aí eu uso um exemplo que você, por exemplo, escutar um aluno tocando desafinado e você só falar, tá desafinado, é igual você ver alguém que está acima do peso e você fala, tá gordo. Nossa, parabéns pela observação. O que eu faço com isso?
Tá desafinado onde? Que passagem? Eu confiro com alguma corda? Tem alguma corda solta que eu posso conferir? É um problema de afinação mesmo? É um problema de posicionamento da mão? É um problema de posicionamento da mão mesmo? É um problema de posicionamento do violino? É um problema de posicionamento do violino ou o violino tá desafinado? O que exatamente? Do que você tá falando? Porque pode ser tantas coisas. Ou é tudo isso junto e mais um pouco. Ou é exato. Aí cabe ao professor mostrar todos os caminhos. E outra... As pessoas têm o direito de ter a dificuldade de assimilar tudo isso. Então, às vezes, precisa, 2, 3, 4 meses para um aluno entender um conceito. Mas depois que ele entender, efetivamente, aquele defeito ele não vai ter mais. Então, vale a pena você insistir e não fazer o que eu vejo também em muitos colegas que dão aula. É assim, o aluno não entendeu o conceito, não conseguiu tocar o concerto. E aí ele fala, olha, acho que você já está assim, estressado com esse concerto, com esse assunto, vamos dar sequência. E aí o aluno, depois de 5, 10 anos, ele vira um violinista de princípios, né? Toca o princípio de cada concerto. Né? É uma piadinha isso. Mas é interessante isso. A questão é... Você tem que ser extremamente insistente, enfático, sem desqualificar, sem, de uma certa maneira, você não sair daquele tópico enquanto o aluno não entender. É basicamente ser íntegro com o seu passo a passo. Porque se faltou um passo, vai continuar faltando. Sobre essa de dar sequência... é um problema. Melhor do que dar sequência, acha alguma coisa horizontalmente, que resolve o mesmo problema em um outro tópico, em outro repertório, outro exercício específico para aquilo, mas horizontalmente, não dando sequência. Vou te dar um exemplo. No caso da regência, o problema é bem pior. Né? Porque a grande parte dos regentes que eu conheço, eles pegam uma partitura, marca as vozes condutoras, né? A historinha que a partitura conta, né? Justamente das vozes protagonistas, né? E depois que ele terminou de marcar a partitura, essas vozes, ele fecha a partitura, vai tomar uma boa cerveja e vai ensaiar. No primeiro ensaio, vai lá reger, né? Mas ele não sabe nada do que acontece embaixo dessas vozes. Não tem a menor ideia. Às vezes não sabe nem a fórmula de compasso, porque pegou a gravação e marcou só. E a gente demora assim menos de 1 minuto para detectar isso, né? A gente que está ali na orquestra. Então, no caso da regência, você tem que se ater, às vezes, a um compasso, e olhar todas aquelas vozes. E naquele compasso detectar importâncias. Grau 1, grau 2. Grau 1, grau 2, grau 3. E, do ponto de vista da articulação, fazer adequações de... Bati aqui. Tá tudo bem. Se fez barulho aí, desculpa aí. É uma percussão, o timbre. E aí, justamente fazer adequações de dinâmicas ok, entendeu aquele compasso? Vai para o outro compasso. Aí depois que marcou todos esses quesitos, ok, aí começa o trabalho. Aí sim você bota a partitura na estante e aí você rege do início até a letra A. Início até a letra A. Decorou do início até a letra B. E assim, consequentemente, vai fazendo. Montando e desmontando. Até você chegar na frente da orquestra, você não olha a partitura, você está olhando... Você sabe tudo o que vai acontecer. Quando o senhor está em casa praticando, ou que seja estudando, né? O senhor já pensa em movimentos ou não necessariamente ainda? Do que o senhor vai fazer com as mãos? Com certeza. Depois, nesse momento, que é o momento, sei lá, posterior a toda a marcação que você fez na partitura, é o momento que você vai lá, põe a partitura na estante e aí sim você vai conceber a partir do texto que foi compreendido, estudado, aí você vai conceber o gestual. E o gestual são mímicas do que você usa no dia a dia. Você não vai chegar para a orquestra e falar, nesse lugar é pianíssimo.
Você está rindo, mas quantos regentes você já viu fazer isso? Fala para mim, quantos? Pois é. Quase todos. Né? Eles fazem assim, né? É pianíssimo! E começam a berrar com a orquestra. Nossos colegas são um jogo duro. E eu ia falar alguma coisa e eu esqueci completamente do que ia falar. Mas tinha a ver com essa coisa de regência. Eu descobri depois Você não ri de nenhuma piadinha minha. Não, eu rio de todas. Eu sou a pessoa que tem mais riso frouxo que eu conheço. Poxa. Meus filhos também não riem. Eles não riem? Não, das minhas piadas, não. Poxa. Eles falam que são sempre as mesmas. Qual a piada que o senhor normalmente conta? Não, eu não conto mais. A minha esposa me proibiu. Mas o senhor conta piadas de maestro, de viola, do quê? Eu conto todo tipo de piada, mas eu não conto mais piada mesmo. Já te disse, minha esposa me proibiu. Poxa. Ela falou que não fica bem. Mas se o senhor vê, tipo, o Spala e o maestro na rua, quem o senhor atropela primeiro? Não, essa piada é inadequada. Mas o senhor conhece ela? Não, eu não. Eu não conto mais piada. Eu não ponho mais apelido em ninguém. Mas tem uma pessoa famosa que o senhor colocou apelido e que só usa o apelido agora. Não, eu coloquei apelido em todo mundo. 1000 pessoas. Só que algum tempo certo. atrás me chamaram e falaram, não para de pôr apelido nas pessoas, que isso é assédio moral. E eu pensei e falei, sabe que está certo? É mesmo. Talvez seja. Sim, porque se a pessoa não gostou do apelido... Mas eu conheço alguém que adorou o apelido e usa como nome agora. Ninguém, inclusive, nem sabe o nome da pessoa. Ah, é? Que é o Bazuca. Ah, não faço isso. Qual que é o nome do Bazuca? É Bazuca? Não, mas não faço isso. Não faço isso. As pessoas vão achar que eu faço isso ainda. Não, mas o Bazuca é excelente. Inclusive o Instagram dele lá é Matheus Bazuca, ou só Bazuca. Essas drogas eu abandonei. Mas a piada do maestro, você atropela primeiro o maestro, porque primeiro o trabalho e depois a diversão. Mas é discriminação isso. É muita discriminação. Você não pode contar essa piada. E tem 3 maestros no bar. Agora que eu começo a contar um monte de piadas. Você não pode contar piada que é discriminação. Sabia que não... Pois é. Você não pode contar mais piadas. Não. Mas essa eu vou contar. Não. Eu acho que nem esses caras que fazem stand-up, né? Eles não estão mais podendo trabalhar. Alguns estão com medo de trabalhar. Não é complicado. É complicado porque a gente ainda não entendeu o que é humor, onde que começa o nosso direito e onde que ele acaba. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso ainda durante algumas décadas, até a gente descobrir, né? Você pode até falar, tem algum exagero, né? Sim, mas sabe, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Isso com certeza. Porque eu acho que existe a animosidade dos dois lados. Tem um lado que quer fazer que quer fazer piada de tudo sem absolutamente nenhuma restrição. A questão é por quê ele quer fazer a piada? Qual é a razão dele estar fazendo a piada? E tem o lado das pessoas que são muito sensíveis. Você tem o exagero dos dois lados. Tem, pois é. Por isso que eu te digo. A gente precisa essa conversar. Piada eu vou contar depois. Não conte agora. Por isso que a gente precisa conversar mais sobre essas coisas e com tranquilidade. O senhor sempre pensou nessas coisas? Não, eu sempre fui o contrário. É que justamente houve uma transformação na minha maneira de pensar o mundo quando eu comecei a trabalhar com orquestra jovem e quando eu fiz a faculdade de filosofia e com os meus... Foi quase junto, inclusive, né? Não, a orquestra jovem eu assumi em 2012. Quase junto. Diferença de 2 anos e foi proposital. 3 anos. E também os dirigentes da Santa Marcelina Cultura, que é uma OS assim, muito respeitada e que tem um olhar muito criterioso para essas questões, sabe? Eles contratam também assistentes sociais que fazem capacitações com os jovens e eu estou aprendendo muito com eles. O que o senhor diria que é a maior diferença, assim, Maestro Spala, Cláudio 2012 e agora 2024? Como pessoa trabalhando. Eu acho que eu acabei de falar. É uma consciência de que eu trabalho com seres humanos, sensíveis. E tem uma máxima que eu adoro contar, que é assim, né? Você
como pai, detecta que seu filho tem algum talento musical. Eu odeio a palavra talento, tá? Eu acho que eu gosto de usar mais outras nomenclaturas, como condição, inteligência, oportunidade. Vocação. Vocação já é parecido com talento, assim. Tipo assim, eu recebi uma vocação, recebi um talento. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, vamos lá. O seu pai fala para você, olha, então você vai estudar um instrumento, você tem grande talento e você vai ser um dos maiores solistas do mundo, vai viajar o mundo inteiro tocando com as maiores orquestras e conhecer o mundo inteiro, as capitais, enfim, e vai ser rico. Ok, aí você fica estudando o instrumento, né, 10 horas por dia, 10 anos, 15 anos, e aí depois de 15 anos, alguém fala para você, olha, então, o seu talento não é suficiente para você ser um solista, mas você pode tocar em orquestra. Aí pega essa pessoa que ficou trancada dentro de um quarto 15 anos, portanto, um sociopata, e coloca com outros 100 sociopatas e fala para eles, vocês têm que tocar juntos, coexistir, ritmo, e não afinação, e não se mata. Não é? Essa é uma máxima, eu adoro falar isso nas minhas aulas. Porque o regente tem que ter isso em vista. Que grande parte desses músicos tem alguma frustração. Frustração e deficiência social. Porque se passou muito tempo no quarto estudando, não passou convivendo. Eu falo por mim, tá? Sim. Eu não quero aqui acusar nenhum dos que passaram muitos anos estudando de sociopatas, mas eu fui um sociopata, né? Então, até eu ir trabalhando isso e tendo a consciência de que não é bem assim, combinou nesse momento que eu comecei a trabalhar com orquestra jovem, comecei a interagir com as pessoas da Santa Marcelina Cultura, que são pessoas que estudaram também esse tema, e na faculdade, estudando justamente a pedagogia. Mas como é esse processo de se confrontar? Porque até então o senhor tinha uma verdade, um modus operandi que foi o natural, foi o que foi acontecendo, normal, natural, qualquer pessoa. E, de repente, ter que se confrontar, ou antes do senhor se confrontar, já estavam confrontando o senhor às vezes? Muitas vezes. Você quer a resposta objetiva? Eu esperneei muito. Mas, aos poucos, eu fui água mole, entendendo. As pessoas tiveram paciência comigo, desde os jovens até as pessoas que dirigem a Santa Marcelina e outras instituições. As pessoas foram tendo paciência, talvez pelo respeito que tem pela minha história, pelo músico que eu tentei me tornar, e também eu creio que aos poucos eu fui mudando um pouco aqui, um pouco ali. Eu tenho trabalhado muito nisso, mas olha, eu estou no meio do caminho, viu? Todos nós. É muito mais difícil você ser correto assim no tratamento na hora que você está no ensaio, em público, é muito difícil. É muito difícil que às vezes você é desacatado, às vezes as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Aconteceu recentemente, eu fiz um elogio a uma pessoa, a pessoa entendeu como se eu estivesse sendo sarcástico, tirando sarro. Eu não tive dúvida, eu pedi desculpas publicamente, eu não tive dúvida. Mas na minha mente eu sei que eu fiz um elogio, mas para a pessoa pareceu que foi eu desqualifiquei, ou sei lá. Então eu fiz questão de pedir desculpas, porque se eu fui mal compreendido, o erro foi meu. Parte dele, eu imagino. O erro foi meu. Mas eu não usei, e foi o que eu falei, eu não soube usar as palavras, eu não soube fazer um elogio simples. Nossa, esse é um assunto muito interessante, porque como o senhor falou anteriormente sobre humor, aqui também é um campo de debate que a gente tem que conversar muito sobre, porque assim, claro que nós temos a responsabilidade de comunicar as coisas de uma forma que provavelmente aterrize no entendimento que a gente quer que a pessoa tenha.
E a gente tem responsabilidade nas palavras que a gente profere. Isso com certeza. Ótimo. Porém, se o cachorro foi maltratado a vida toda, quando você for tentar resgatar ele, ele vai te morder. Ele não tá entendendo que você tá indo ajudar ele. Então, assim, é difícil achar esse equilíbrio do quanto eu fazia aterrissar usando as melhores palavras, e essa pessoa já foi tão maltratada que mesmo que eu use as palavras adequadas, ela vai me morder. Lógico. Mas qual é o problema da humanidade? Por que existem guerras, né? Em mais de 100 países, né, estão em guerra nesse momento, né? Não faço ideia. Eu vi isso. Eu falei, não é possível. Aí fui checar, parece que sim. Tem guerra, o mundo inteiro está em guerra. E, quer dizer, grande parte do mundo. Né? Eu falei aqui um exagero. Mas grande parte do mundo está em guerra. Por que as pessoas estão em guerra? Você tem um lado prometi que não ia falar de política e religião. Mas por que eu não quero falar de política e religião? Porque dá mais espaço para as pessoas não entenderem o que o senhor está falando. E porque eles estão sempre... acalorados. Acalorados. Um buscando uma razão maior do que o outro. E não há, assim, um entendimento... a parte humano, assim, né? Tendo como premissa que nós somos seres humanos, somos seres humanos falhos, né? E o ser humano não é só capaz de fazer essas coisas horríveis, nós somos capazes de fazer coisas belíssimas, né? Eu tenho um violino lindo aqui na minha frente. Olha que coisa fantástica, esse modelo aqui do Gaspar ou da Saló. Ele existe há quantos anos, né? Quantos anos o violino é feito desta forma, né? E com variações de formato, e ainda bem que existem as variações, mas olha que arte linda. Você pega uma escultura barroca, você vê volutas. Você pega uma cadeira como essa, que tem um braço como esse, do período clássico ou barroco, o que tem aqui na extremidade? Uma voluta. Você já viu? Sim. Pois é. Então, veja que quanta coisa bela, né? Se você vai visitar Paris, Viena, ou mesmo aqui no Brasil, né? Alguns lugares. Vai nas cidades históricas. Vai nas cidades históricas, Minas Gerais, né? Você vê... Ontem eu estava no Rio, você começa a olhar o Rio, aí agora eu não estou nem falando do que nós, homens... somos capazes de fazer. Olha o que a natureza também. O Rio de Janeiro não é brincadeira, né? Exatamente. Você começa a olhar aquilo... Cataratas do Iguaçu. Meu Deus, eu fui lá. Num dia que estava cheio de água. Então, a natureza é capaz de fazer coisas lindas, né? E a gente não vê nada disso e não percebe isso. A gente só percebe aquilo que não tem a menor importância e a gente fica se guerreando e falando mal dos outros. Mas é que nós humanos somos ótimos em focar no que não é para focar. Pensa assim, quantas críticas positivas o senhor já recebeu ao longo da vida? Das negativas o senhor lembra muito mais, eu tenho certeza. Com certeza. Mas a gente aprende, né, com as críticas negativas. Mesmo aquelas que são maldosas, né, a gente procura aprender, né? Muito bem. Professor, agora para a gente já estamos nos caminhando para o fim do podcast. Eu sei que o senhor ficou sabendo da existência do violino didático hoje. Porém, entretanto, todavia, no caminho ou no processo de saber que vai participar do podcast, o que o senhor imaginava que era o violino didático? Bom, desculpa, eu tenho um defeito. Eu continuo vivendo dentro de um quarto, estudando. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu não estou dentro de um quarto, eu estou ensaiando ou regendo, ou vou para minha casa de campo e vou fazer churrasco. Você está vivendo a vida de um jeito bem interessante. Tomar cerveja, né? Mas, menor de idade não pode tomar cerveja, não. Hein? Exato. Então, eu sou mandão, né? Mas é que tá nessa discussão agora, né? Aí eu falando de política de novo. Discussão sobre drogas, né? Mas o álcool é uma droga terrível, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber. Se você colocar na ponta do papel, é a droga que mais mata. É isso que nós estamos falando para vocês. Então, tomar cuidado. Mas, enfim, eu não sei muitas coisas. De vez em quando,
a minha esposa me traz assim, e fala, olha, eu tive um aluno que foi aluno da esposa do senhor. Sim, a Miriam é uma professora excelente de alunos iniciantes e também os primeiro, segundo ciclo. E eu já recebi alguns alunos na Orquestra Jovem que vieram dela, são muito bem formados. Que maravilhoso. Ela é uma professora dedicada. E ela, há muito tempo, em 2001, ela decidiu sair da USESP, ela tocava na USESP, ela falou, eu quero pedir demissão da USESP e eu quero dar aula. Ela tomou essa decisão há muito tempo atrás e é o sacerdócio dela, ela ama fazer isso. Que legal. E o que eu estava falando? Você falei da Miriam, eu esqueci. Ó, que bonitinho. Ó, aqui é a declaração de amor para você. Se ela vai estar assistindo depois, né? Não sei. Às vezes ela assiste. Assim, eu estava falando que o que o senhor achava que era o... Então, eu estou fugindo da resposta, lógico. Por quê? Porque não tenho a menor ideia. Eu fico dentro de um quarto, eu nunca ouvi falar do maravilhoso didático. De vez em quando, meus alunos mandam, assim, links de gente que dá aula na internet, mas aqueles engraçados, aqueles que dão aula de regência, sabe? Ou aqueles que dão aula de violino, mas falam aquelas coisas engraçadas. Esses aí eu conheço, porque a turma que vira meme. Tem uma galera que ensina 5 anos em 4 meses. Tem aqueles maníacos, né? Que pegam um tipo de didática e aquilo vira uma religião. Exatamente. Então, esses eu recebo, mas nunca ninguém me mandou... Alguém sério, eu tô zoando. O seu trabalho. Você não é sério, você só dá risada o tempo inteiro. Vocês viram quanta risada ele deu? O tempo inteiro. E agora estando aqui... Eu não dei muita risada. Agora estando... Mas a gente tem uma gravada aqui de antes que, ó... Uma risada... Não, mas aquela você não vai... Super psicopata. Mas você falou que ia colocar só não ia colocar o áudio. Não vai ter áudio. Porque senão... senão vídeo... vamos desgravar aquilo. Esse vídeo anterior é só para caso os nossos convidados ousem falar mal da gente. Aí a gente libera, entendeu? Eu não falo mal de ninguém. Agora vindo aqui, tendo a noção ainda um pouco rasa do que é o nosso trabalho, mas o que o senhor acha que é o violino didático agora? Cara, não faço a menor ideia. Somos um canalzinho no YouTube que tem aulas de violino e aulas para professores de violino. É isso, não tem muito mais. Então pronto. Você está me incomodando há 5 minutos para responder isso? Já fala logo para eles. Quem o senhor gostaria de ver aqui nesse podcast no futuro? Gostaria de indicar para estar nesse podcast? Deixa eu ver. A Gabriela Queiroz. Não, mas aí não vale. Eu tô brincando que ela... Gabi vai estar aqui. Eu estava com ela ontem, ela falou que vem amanhã. Alguém que o senhor conhece, que o senhor acha que... Esse podcast, não sei se o senhor sabe, mas, assim, no YouTube são 250 mil pessoas. No momento que você esse podcast, ele vai bater mais ou menos 2.000, 2.500 visualizações na primeira semana que ele estiver no ar. Tem que ser violinista? Não necessariamente, mas alguém que possa contribuir com um debate que tem alguma coisa a ver com o violino, mesmo que paralelamente. Rapaz, aí ficou difícil, né? Porque... Você sabe que eu tive agora contato com o Saulo Dantas Barreto. Ok. E eu tinha um violino barroco dele, e um violino ótimo, lindo, barroco, né? E ele me ligou e falou, olha, eu fiz algumas descobertas, algumas pesquisas. Você vem aqui na minha casa ver uns violinos, né? Eu fui lá e eu fiquei encantado. Violinos... O Saulo sempre foi um construtor muito sério, sabe? Muito criterioso. Mas os violinos dele tinham um som bonito, mas não tinha uma projeção, né? E de fato, tão fantásticos. E aí, ele me explicou tudo, ficou um tempão explicando o processo todo. E aí eu acabei até trocando o meu violino barroco por um violino dele, um violino mais normal, novo. Mais novo, e eu estou tocando nesse violino, adorei o instrumento, né? Então, não sei se o Saulo vai falar muito sobre algo relevante para vocês, mas ele podia vir aqui contar um pouco dessa história, né, dele, dessa pesquisa dele, que é muito interessante.
Aí você pode trazer o irmão dele também junto, que aí justifica esse tempo todo que eu tô aqui, que é o Raif Dantas, né? O Raif, eu não sei se já trouxe ele. Não, ainda não. Mas o Raif é muito divertido, vai fazer você rir mais do que eu. E eu acho que você traz os dois Dantas aí, acho que pode ser interessante para o povo. Maravilhoso. Né? Então, nossa equipe já anotou aqui os nomes e vamos entrar em contato. Acho que pode ser interessante. Acho que o mundo de colegas meus, violinistas e músicos, vão ficar muito bravos que eu indiquei só esses dois. E o pior é que o Raif é cello, não? É cellista. cello. Então, assim, os amigos violinistas não indicou nenhum de vocês, tá? Pois é. Eu luteei o cellista. Pois é. Mas um trabalho incrível mesmo. Eu acompanho o trabalho dele como pesquisador. o recente maravilhoso sobre loteria. Maravilhoso. Sim, ele morou em Cremona, não sei se 12 ou 14 anos, mas deixa ele falar. Ele é muito interessante. E como as pessoas acham o senhor nas redes sociais? Eu estou em todas. Como que a galera procura? Eu estou em todas. Ou é Maestro Cláudio Cruz ou Conductor Cláudio Cruz. Tem um monte de... Como é que fala? Fanpage. Fanpages, né? Tem um monte, né? Mas pode entrar nelas também, que é tudo gente que... eles brincam tudo. Fazem memes. Fazem memes e olha, eu preciso falar uma coisa para vocês todos. Mandem todas as figurinhas do Cláudio no nosso WhatsApp. Não, eu tenho dezenas de figurinhas aqui. E deixa eu falar, agora é uma conversa séria. Continuem fazendo figurinhas do Cláudio. Usem esse podcast para fazer figurinhas. Eu vou fazer 57 anos semana que vem. O Brasil é um país sem memória. O ambiente musical é terrivelmente cruel, especialmente com os velhinhos. A gente vai ficando velhinho, você cai no esquecimento. E tem velhinhos tocando super bem, que não recebem nenhum convite. Imagine vocês, cada ano eu tenho mais trabalho, eu estou regendo bastante, recebo convite para tocar que eu não consigo nem atender. Porque vocês estão me ajudando com essas figurinhas, esses memes. Nossa, que visão interessante. Vocês, não, porque eu estou bombando sempre, eu estou sabendo. Que visão interessante. Todo mundo fala, você viu a imensidão de figurinhas que tem sua? Eu falei, eu sei, eu tenho aqui. Por favor, vai disseminando. Porque eu pago uma firma para cuidar das minhas mídias sociais, porque eu já falei para vocês, eu fico dentro de um quarto estudando. Então, vocês estão trabalhando para mim. Por favor, continuem trabalhando. Não tem sarcasmo aqui, não. E agora é o seguinte, essa figurinha minha também. Não faz ele. Faz minha. Deixa ele que ele já está muito famoso. Então, porque falem mal, mas falem de mim, né? Não existe má publicidade. Não, mas isso é sério, sabia? Pois é. Eu tô falando, parece tom de brincadeira, mas não é. Não é porque mídias sociais é importante, com certeza. Mas essas figurinhas, os memes também... querendo ou não, a pessoa jogando a sua imagem pra frente. Tá rolando, meu nome está aí. Por favor, continuem, por favor, pelos próximos 20 anos. Pelo menos. Depois eu vou querer me aposentar. O WhatsApp do Violino Didático é 11978736651. Manda todas as figurinhas que você tem do Cláudio e as que você vai fazer desse podcast pra gente, que a gente quer receber. Você falou muito rápido o número. Tem aí na descrição. Tá. Tá bom. Enviem pra gente. Se você tá ouvindo pelo Spotify, dá lá 5 estrelas, clica no joinha no YouTube. A produção quer falar alguma coisa. Que tipo o podcast vai ao ar? Poxa, o podcast vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Se você é membro, inclusive, estamos gravando isso daqui no dia 7 de março. Porém, entretanto, todavia, esse podcast vai ao ar depois. Se você fosse assinante do canal no YouTube, teria acesso muito antes. Por R$ 7,99, se não me engano. Nem sei se é esse o preço, mas depois vocês olhem aí. Aí você tem acesso antes ao podcast. O que mais? Eu tenho um canal também no YouTube. Maestro Cláudio Cruz? Acho que é Maestro ou Conductor. Procurem, Conductor sigam. Cláudio Cruz ou Maestro Cláudio Cruz. Sigam no Instagram. Eu nem sei, sabia? Sigam no Instagram, sigam no YouTube. Comprem o curso do professor doutor Maestro Cláudio Cruz lá na bio do Instagram dele. Professor Maestro quase doutor Cláudio Cruz. Isso. Está no link na bio. Antes de finalizar, muito obrigada por aceitar.
Ó, muito obrigado, professora Amanda. Isso só é possível graças aos esforços dela aqui. Não, eu aceitei imediatamente. Maravilhoso. Não, mas se não fosse a Amanda, eu não conhecia o senhor. Eu também não conhecia vocês. E por que eu estou aqui? Justamente tudo que pode divulgar o nosso trabalho e tornar assim um pouquinho mais próximo também das pessoas, né? Nossa história, nosso cotidiano, né? O que a gente ama fazer, né? Isso tudo é muito importante para a gente, né? Maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez, maestro. Foi um prazer inenarrável. Eu bati de novo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, indiquem pessoas e até mais. Tchau!